Olá, queridos irmãos, saudações de paz uma vez mais. Seja bem-vindo ao canal. Você que ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, tá bom? Deixe aqui o seu like, o seu comentário é muito importante para nós aqui na plataforma, tá bom? Então não saia sem antes deixar o seu like, o seu joinha, ativar as notificações e se inscrever, né? Você que está chegando agora. Se você já é inscrito, certifique-se de sua inscrição e certifique-se de que o sininho está ativo para você ficar atento a todas as nossas notificações postadas no canal. Deus abençoe a sua casa, a sua família e Deus abençoe a sua vida de uma forma em geral, né? Eu quero trazer aqui para você aos pais de primeira viagem, né? Eu quero trazer para você aqui também o que é ser pai. Como ser pai. Pai é o que faz, pai é o que cria. É os dois, né? Tanto o pai quem faz e também o pai quem cria. Eu quero dizer para você que Lara Radassa na nossa vida foi uma promessa realizada, né? Foi algo que Deus nos deu, nos concedeu, né? E a Lara, ela é herança. Lara Radassa é herança do Senhor para as nossas vidas, né? Não somente da minha vida, mas da Neide, mas todas as pessoas ao redor que conhecem Lara Radassa e sabe, né, o amor que ela é. E quando eu me casei com a Neide, a minha esposa, ela não poderia ter filhos, né, porque ela tinha um problema, né, de uma enfermidade cujo Deus curou ela, né, em uma vigília, em um culto, não me recordo muito bem, mas nesta noite estávamos lá e Deus curou a Neide desta enfermidade e abençoou o ventre dela e falou que naquele dia estaria nos concedendo uma semente, né? E isso, irmãos, demorou depois de 2 anos que eu estava casado com a Neide. Muitas das vezes eu até questionava, digo aqui, claro, que eu fui penina na vida da minha esposa, tá? Muitas das vezes eu a questionei por que ela não poderia me conceder filhos, né? E eu queria ter filhos. Assim, sempre foi um sonho meu ter filhos. E eu sempre pedi a Deus uma menina mulher, né? Então, assim, eu e Neide oramos muito pela vida da Lara. Foi muita oração, foi muito preço pago, foi muita lágrima derramada, né? E quando Neide engravidou, que a gente ficou sabendo da notícia por intermédio de um teste rápido de farmácia, né? Esses que é R$ 5, 10, depende de cada região. O meu coração ele foi para as nuvens, foi para o céu, né? Nossa, vou ser pai. E assim, a minha esposa ela teve uma gravidez de risco. A Neide ela teve uma gravidez de risco, mas mesmo com essa gravidez de risco, sempre fomos bem ativos na obra itinerante, na obra missionária. Viajávamos de carro, de ônibus, viajávamos de moto, viajávamos de qualquer veículo, né? Mas sempre fazendo a boa obra de Deus. Por quê? Porque eu e a Neide, a gente sempre pediu Lara Radassa, dizendo que ela não seria empecilho na obra do Senhor nosso Deus. E muitas pessoas falavam que Lara ia nascer dentro da igreja, que Lara Radassa ia nascer com a cabeça amassada, que Lara, porque a gente viajava de moto, irmãos, de uma cidade para outra, eu dirigindo e a Neide atrás, né? Então aí você já tem uma noção. Então eu quero dizer para você, irmãos, que muitas pessoas lançaram palavras, né? Agora mesmo ela tá tomando banho, a Lara tá tomando banho e tá gritando, né? É sempre assim, a mãe dela tá lá na guerra com ela dentro do banheiro. Então, irmãos, quando Lara Radassa, quando a gente descobriu que Neide estava grávida de Lara Radassa, foi uma alegria, tanto para mim quanto para Neide, porque mais para ela que não poderia ser mãe, né? Que não poderia ter, né? Lara Radassa. E a gente apresentou a Deus, né, aquela gestação, e assim passamos muitas dificuldades, irmão, porque naquele tempo eu não tinha emprego, né? Eu fui arrumar emprego depois que a Lara nasceu, com 1 mês que a Lara nasceu. Aliás, poucos dias antes da Lara nascer foi que eu arranjei um emprego, né? E eu fui trabalhar para sustentar a minha família, porque a gente fechou todas as nossas agendas, né? Que a gente fazia. E quando Lara Radassa
nasceu, eu quero dizer para você, irmãos, que foi muito difícil, né? Foi muito difícil, irmãos, porque nós vivíamos literalmente da fé, né? Como hoje nós vivemos, né? E minha esposa passou muitas necessidades, porque ela tinha acabado de ser demitida da prefeitura, ao qual ela trabalhou 10 anos, né? Da vida dela na prefeitura daquela cidade, como funcionária pública. E a minha esposa passou muitos desejos, né? Grávidas sabem o que eu estou falando. E quando ela sentia desejo de comer algo, não tinha, né? Mas assim, graças a Deus, a Lara Radassa não nasceu com cara de fruta, não nasceu com cara de comida, não nasceu com cara de nada, né? Nasceu com o rostinho lindo dela. E eu quero dizer algo para você, irmãos, que quando minha esposa completou 8 meses de gestação, nós saímos do interior da nossa cidade, da cidade da minha esposa, ao qual eu conheci ela, e passei 2 anos e 8 meses morando junto com ela naquele lugar, né? E nós fomos para a capital do estado de Rondônia, a cidade aonde eu nasci. E lá a Lara nasceu. Lara nasceu numa maternidade boa, né? Lara teve todos os seus documentos e exames tirados. Lá nesta cidade, a minha esposa tem uma irmã, que é na cidade onde eu moro, só que a minha cunhada, ela mora muito longe da maternidade, entendeu? Então, assim, a única alternativa foi eu, né, ficar com a minha esposa 5 dias. Né? Eu pedi de licença do trabalho e fiquei com a minha esposa. Irmãos, para mim era muito novo ser pai. Eu não sabia, eu pensei que ser pai seria muito fácil, né? É só fazer o filho vai nascer e pronto. Mas não, queridos, não é muito bem assim. Ser pai é você amar, ter cuidados, despesas, entendeu? E muito trabalho. Bem, minha esposa foi para... eu estava trabalhando, foi um dia de sábado, dia 22, eu estava trabalhando, e eu trabalhava de vendas externas nas ruas, porta a porta, sol a sol. Eu tinha todo mês uma meta, e graças a Deus sempre eu fui um bom e melhor funcionário na planilha de vendas, entre 80 vendedores em uma única equipe, né? E de repente eu estou trabalhando, né? Eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp dizendo que a bolsa da Neide havia estourado, né? E tínhamos um amigo em comum que este mesmo era motorista de ambulância, né? Do interior onde a Neide morava. Entendam bem. E ele foi levar um paciente na nossa cidade. E aí ele chegando lá, ele foi lá em casa, ele ligou para a Neide e falou que queria nos ver, né? Aí a Neide no momento falou que eu estava trabalhando, mas que ele poderia ir, que já estava quase na hora do almoço, de eu estar presente em casa, né? E aí o nosso amigo, o irmão Rafael, que hoje, graças a Deus, ele está num lugar melhor, né? Eu digo graças a Deus porque ele combateu o bom combate, encerrou sua carreira e guardou a sua fé. Foi um homem assim aqui conosco, muito ativo na obra missionária, muito querido, né? E assim, quando ele esteve lá na nossa casa, ele foi com a ambulância, ele deixou o paciente no hospital e parou na nossa casa, desceu, a Neide foi fazer comida. Quando a Neide estava fazendo comida, a bolsa dela estoura. E aí o Rafael, eita, é de Deus eu estar aqui, bora esperar só o Helder chegar. Quando eu chego, o Rafael já coloca. E quando eu cheguei em casa, ele já estava lá, né? E a Neide já estava naquele procedimento de parto, né? Havia estourado a bolsa dela. Irmãos, foi difícil porque eu fiquei sem saber o que fazer, que eu estava sem dinheiro, eu ainda não havia recebido. Poucos dias eu estava trabalhando nessa empresa, mas Deus enviou um dos seus anjos lá. Deus, ele é fiel, está conosco, não deixe o seu povo desamparado. Neide entrou dentro da ambulância, eu entrei junto com ela. O Rafael ligou a sirene. E fomos em direção à maternidade. Quando chegamos na maternidade, era o jogo do Flamengo. Todos os médicos, enfermeiros e profissionais da saúde estavam ali mais intertidos no jogo, né? E minha esposa sentindo dor.
E esse meu amigo Rafael, ele me deu uma oferta e falou, meu amigo, agora é com você e eu estou indo embora, né? E ele foi embora. E eu fiquei lá com a minha esposa. Fiquei com a minha esposa e estava tendo o jogo do Flamengo e eu queria que os médicos atendessem ela, só que fizeram lá, diz que o toque, né? Ainda não tinha dilatado, né? E aí foi passando a hora, foi anoitecendo. E aí, se eu não fizesse lá, naquele momento, né, uma atenção, não digo meio que um barraco, eu não fiz barraco, mas assim, eu chamei a atenção dos médicos, né, e eu disse, olha, gente, minha esposa tá assim, tá sentindo dor e tal. E aí veio um outro médico, né, viu que ainda não tinha dilatado, e aí falou bem assim, olha, você não vai dilatar mais do que isso, né, você vai entrar no período, no processo, aliás, de cesárea. Não vai ser normal, né, porque eles estavam esperando ela dilatar para ser parto normal, mas não foi. E quando encaminharam para fazer o ultrassom, tirar o ultrassom, já viu que já estava perdendo todo o líquido, né? Então ela correu para a sala de cirurgia. E eu fui atrás, irmãos. Fui atrás, vesti a touquinha, vesti, né, a roupa a roupa cirúrgica para estar lá dentro. Eu acompanhei o parto da minha esposa. Eu vi a minha filha nascer, entendeu? Então, assim, a minha esposa, ela estava com muito medo de até mesmo falecer no parto, né? Então, a todo momento ela falava, Helder, cuida da nossa filha, Helder, fica com a nossa filha. Então, assim, foi um momento, assim, de muita adrenalina, né? E quando a minha filha nasceu, foi uma alegria no meu coração, irmãos. Por quê? Porque eu literalmente estava sendo pai, né? E aquilo ali era uma alegria para mim. E não acaba aí, irmãos. Quando a nenê nasceu, o médico passou ela à mão da pediatra, que logo pesou ela, né, numa balança que tem ainda dentro da sala cirúrgica, e aí encaminharam ela para outra sala. Foi que eu falei para minha esposa, fique aqui e já eu retorno e eu vou atrás da nossa filha, porque eu tinha muito medo dela ser trocada na maternidade, né? E aí eu fui de encontro, eu fui junto com a pediatra que estava com a minha nenê. Ela fez as medidas certas, mediu o crânio, mediu os ombrinhos dela, mediu as pernas, verificou as partes íntimas da minha filha. Então, assim, ela foi analisada naquele momento, né? E logo embrulhada em um lençolzinho e colocada no meu braço, né? E aí a minha esposa logo sai da sala cirúrgica, né? E vai para uma sala normal, aonde eu cuidei da minha esposa 5 dias. Na primeira noite, a minha filha fez necessidade número 2, né? Minha filha fez cocô. E aí eu não sabia, nunca tive experiência, irmãos, assim, sabe? Depois da homossexualidade, claro que eu criei 2 irmãos meus, né? Eu limpei eles, eu dei banho neles, assim, mas assim, depois da homossexualidade, aquela experiência de ser pai, limpar uma criança, não, eu ainda não tinha tido, né? E para mim estava sendo muito novo. Eu lembro que a pediatra, ela olhou para mim, falou, e aí, pai? A sua neném tá suja. Você não quer que a mãe venha aqui e limpa, né? Porque a Neide, minha esposa, ainda estava sobre os efeitos, né, da anestesia, né? E outra, ela estava toda costurada, não tinha, era impossível ela limpar a Lara. Então, eu pensei que era a pediatra que fazia isso. E ela falou, não, meu filho, não é eu que faço não, é você. Falei, mas eu não sei limpar ela. Ela falou, eu vou te ensinar, pegue lá um copo descartável, um algodão, um copo descartável com água, né? E ela me ensinou. E aí eu levantei as perninhas da Lara e comecei a limpar ela conforme a pediatra me ensinou. E isso foi no primeiro dia, no segundo dia, não dormi, né? Porque de 3 a 4, 5 horas a Lara acordava e eu tinha que pegar a Lara do bercinho dela e colocar no peito da mãe. Foi muito difícil para a Lara mamar, né? Porque a Lara, ela não sugava o peito da mãe dela. Então, Lara emagreceu. Por isso que nós ficamos 5 dias no hospital. Lara teve que tomar banho de sol, aquelas máquinas, né? Que deixa a criança lá dentro, né? Porque a Lara, ela não tinha cor, né? Ela estava muito pálida. Então, a gente passou 5 dias na maternidade.
E quando a gente passa esses 5 dias, eu passo os 5 dias literalmente com a minha esposa. Eu volto em casa acho que umas 2 vezes, né? Para me trocar de roupa e voltar logo em seguida. A minha cunhada não pôde ir porque era muito longe, então ficou eu cuidando da minha esposa e da minha filha, né? Foram dias assim terríveis, irmão, porque foram dias que eu não dormi, né? E foram 5 dias que eu não trabalhei também. Aí tá. Aí quando voltamos para casa, né? A Neide ainda estava em resguarda, que se diz, né? Resguarda. E era eu quem tinha que fazer todas as coisas, né? Eu até sempre fiz as coisas domésticas de casa. Cozinhei, limpei. Sempre minha mãe me ensinou, graças a Deus, a chegar na casa das pessoas, né? E a limpar, a ajudar, né? Assim como eu faço na minha. Então, assim, quando a gente chegou na nossa casa, eu tive que voltar a trabalhar. Mas durante toda a madrugada, irmãos, eu levantava mais de 3 vezes, né? Porque Lara não dormia, né? Lara tinha aquela hora exata, que era às 3 da manhã, às 5 da manhã, né? E de manhãzinha cedo já, pelas 7 horas, quando eu estava saindo, que Lara acordava. E aí eu tinha que pegar ela do berço e colocar ela na mãe dela, não é isso? E todos os dias foi assim, irmãos. Só que me dava uma alegria em ver aquele serzinho tão pequenininho que dependia de mim, né? E todos os dias, às 7h30 da manhã, às 7h40, quando eu saía para trabalhar, né? Eu ia com aquela expectativa. Eu era um vendedor muito nato, né? E bastante, como se diz, ganancioso. Quanto mais eu vendia, mais eu queria vender. Até porque o vendedor, ele ganha o que ele vende, principalmente aquele que ganha comissão. E eu ganhava comissão, né? E quando eu saía, nem sempre todos os dias era bom. Quem trabalha com vendas sabe que um dia você vai vender, outro dia você não vai vender. Só que o vendedor, ele não tem que acreditar na possibilidade do não dar certo. Tem que dar certo, ele tem que ir para a rota, ele tem que ir para o trabalho acreditando no seu potencial. E ponto. E eu encontrei uma estratégia. Eu tinha uma prancheta. Prancheta é aqueles tipo uma madeirinha grande que coloca os papel em cima, né? Para você apoiar e escrever. E eu tinha uma prancheta, e na prancheta eu coloquei o pipo da Lara Radassa, né? E uma cordinha da cor rosa, fita rosa. E muitos clientes, quando estavam comigo fazendo os seus planos de internet, que eu fazia o comércio ali, né? Comercializava a internet, eles ficavam curiosos e perguntavam: para que essa chupeta? E aí eu pegava e contava toda a história, né? Eu falava: olha, eu sou pai e eu sei que muitas das vezes a rota não é boa. E muitas das vezes dá vontade de eu desistir, dá vontade de eu parar. Quando o sol muito, né, ferve os meus neurônios e eu não tenho vendido nada, eu sento numa calçada, eu me encosto num lugar escondido e eu penso, né, que eu tenho uma filha que depende de mim para se alimentar, para viver. Então essa chupeta é a motivação de eu estar aqui com você fazendo seu cadastro. Nossa, eu ganhava o coração daquele cliente, entendeu? E aí já me indicava para outras pessoas, e aí, né, eu fazia muitas vendas. Mas, de fato, a chupeta era um incentivo para mim não desistir do meu trabalho, né? Quando estava ruim, quando estava, né, difícil, né, quando eu tinha muita pressão de patrão, coordenador e supervisor, pedindo venda, pedindo resultado, pedindo meta batida, né, que eu pudesse passar por todos esses obstáculos crendo que Deus era na minha vida e tinha me confiado uma criança, né? Então, assim, todos os dias, irmão, até 1 ano da Lara, eu trabalhei. Todos os meses. Sempre fui o melhor vendedor. Ganhei muitos prêmios, né? Como televisão, prêmio em dinheiro, né? Assim, da empresa por incentivo a melhor vendedor. Graças a Deus, sempre estive lá em primeiro lugar no ranking de vendas, né? Então, assim, eu sei o que é trabalho, irmãos. Eu sei o que é trabalho, eu já trabalhei na minha vida, entendeu? E eu sei o que é trabalho.
E aí, quando a Lara completou 1 ano, irmãos, eu pedi as minhas contas, recebi o meu acerto e voltei à obra itinerante. Por quê? Porque Lara já estava durinha, Lara já estava boa, entendeu? Para pôr a mão no arado também junto conosco, né? Por que eu trabalhei 1 ano, desde que a Lara nasceu até o seu aniversário de 1 ano? Porque Lara ainda era muito novinha, Lara era muito bebezinha para estar aonde nós andávamos, né? Era comunidades ribeirinhas, tinha todo um procedimento de viagem. Então, para uma criança recém-nascida que tem uma imunidade super baixa, é muito complicado, irmãos, tá? Nesses lugares. Então, por isso que eu orei a Deus e pedi uma porta de emprego e Deus me deu. E eu trabalhei. E fui muito bem profissional nesses, né, tempo que eu trabalhei. Quando Lara completou 1 ano, eu pedi as minhas contas, como eu disse, né? Recebi o meu acerto, a minha rescisão, e fui para a obra missionária de novo. E Deus continuamente abençoou as nossas vidas. Nunca faltou nada para Lara. Nem o comer, nem o calçar e nem o vestir. Graças a Deus a minha filha tem sido abençoada. Abençoada mesmo. Literalmente em todas as coisas. E nós, né, ficamos na obra missionária e Lara foi crescendo. E Lara também foi fazendo a obra junto conosco, porque aonde nós estamos, Lara Radassa está, né? E isso tem sido para mim uma bênção, irmãos. Sabe por quê? Porque ser pai não é somente fazer, também não é somente criar. Porque tem pais que criam filhos de qualquer maneira. Alimenta, dá roupa, dá tudo. Mas esquece o principal, que é o amor. Muitas crianças têm tudo na sua vida, literalmente. Pai, eu quero um videogame, tal. Tem. Pai, eu quero uma televisão, tal. Tem. Pai, eu quero isso, tem. Mas muitas das vezes falta o essencial, que é o amor, né? E graças a Deus isso eu pude dar e estou dando à minha filha, Lara Radassa, né? Então, assim, para os pais de primeira viagem, né? Que estão agora com as suas esposas gestantes, que seus filhos nasceram agora, e que, certo, irmão, muda tudo. Uma criança muda literalmente a rotina de 2 pessoas, né? Muda literalmente a rotina de casa das pessoas. Muda. Uma criança muda tudo. Muda tudo. E tem muitas pessoas que não têm paciência, como eu não tive no começo, né? Eu era todo desengoçado para limpar a Lara, para cuidar da Lara, para dar banho na Lara. O primeiro banho da Lara quem deu foi eu. Eu dei o primeiro banho da Lara Radassa. Com carinho, com amor, com muito medo de quebrar os ossinhos dela, porque criança é bem frágil, principalmente quando nasce, está com dias de nascido, né? Então, assim, a minha filha, ela é a razão e a motivação de eu lutar todos os dias. Claro, primeiramente vem Deus, porque a própria palavra nos diz literalmente que aquele que amar o seu filho mais do que a mim, infelizmente não é digno de mim, né? Então, assim, eu amo a Deus sobre todas as coisas e Lara também como uma motivação da minha existência, da minha vida. É a motivação de eu, sabe, assim, literalmente dar as costas, né? Há muitas pessoas que falam, né, que lançam os seus diagnósticos sobre a minha vida. Irmãos, para que eu vou rebater? Para que eu vou contra-atacar os meus irmãos? Sendo que eu posso orar por eles e apresentá-los a Deus, que é o justo juiz, não é isso? Então, irmãos, Lara Radassa é a motivação de eu estar aqui hoje fazendo este vídeo, né? E eu quero dizer para os papais de primeira viagem, eu quero dizer aos papais que estão esperando seus filhos nascerem, que estão ainda conversando com eles dentro da barriga, eu quero dizer para vocês, ame os seus filhos. Ame eles, cuide deles. Eles não vieram para dar despesas. Nossos filhos vieram para completar a boa obra em nossa vida. Porque eu já ouvi pais dizerem que filhos são despesas. Não são. Não são, irmão.
eu lembro cada fralda que eu comprei e eu compro ainda para minha filha. Cada fralda. Minha filha ainda usa fraldinha. Eu estou ensinando ela a usar o pinico, porque a Lara tem 2 anos e 8 meses. Lara já sabe falar tudo. Lara Radassa é inteligente e imperativa. Minha filha é muito ativa, corre, bagunça. Minha filha é bênção. Minha filha é bênção. Tem um helicóptero por aqui por cima. Lembrando, irmãos, que eu não estou no estúdio, tá bom? Então aqui você vai escutar o carro do ovo, o carro do picolé, o carro do açaí. Aqui você vai escutar os helicópteros, as buzinas dos carros, pessoas andando, pessoas falando. Porque eu estou na frente da minha casa, tá bom? Aí, estou na frente da minha casa, né? Mas eu creio que Deus vai nos preparar uma condição para a gente ter aí uma ferramenta que eu já pedi, né? Tô esperando chegar, que é o microfone à lapela. Para a gente ter mais aí profissionalismo nos nossos vídeos. E aí o microfone só vai pegar a minha voz, né? O que tiver ao redor aí não vai ser detectado. Então, queridos, esse vídeo é isso. Eu quero trazer a vocês, principalmente aos pais, marinheiros de primeira viagem, né? Porque eu sou pai, literalmente, irmãos. E eu sei o que eu passei com a minha filha na maternidade, com a minha esposa na maternidade, né? Eu sei o que eu passei com a minha filha todos os dias, até ela completar 1 ano. O primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o 5º mês, 6º mês, 7º mês, 8º mês, 9º mês, 10º mês, 11º mês, 12º mês e finalmente o seu 1º ano. Todos eu estive bem presente com a minha filha. Até mesmo antes dela nascer, eu já conversava com ela na barriga da mãe dela, né? Então eu quero dizer para você, irmãos, deixe o seu like aqui neste vídeo, compartilhe este vídeo, o máximo possível de pessoas, e não esqueça de deixar o seu comentário, tá bom? Um forte beijo, um grande abraço bem apertado, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Enquanto Cristo não volta, todos nós podemos dizer juntos, amém. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Fique com Cristo, fique com Deus.